Olá pessoal, eu sou o professor José Laurentino. Estou aqui hoje para fazer esse encontro com vocês a respeito da residência, do preparatório da Resmut Ceará. Então, eu vou trazer para vocês os assuntos mais cobrados que a gente tem visto nessa banca. E a gente do curso MS preparou esse momento, para estar aqui juntos, para estarmos juntos e eu trazer o máximo de questões dos assuntos mais cobrados que a gente tem observado nessa banca. Tá? Então vamos começar aqui hoje falando um pouquinho sobre o assunto mais cobrado, dessa parte da Resmut Ceará, da parte de odontologia, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A gente observa que é o assunto mais cobrado, é o assunto que mais tem caído, são questões um pouco, vou botar aqui de lado, um pouco complexas no ponto de vista acadêmico, mas ao mesmo tempo, quando sabe o conteúdo, a gente consegue dominar e consegue responder tranquilamente. Meu papel aqui hoje vai ser trazer para vocês a forma mais tranquila de entender essa questão, de interpretar essa questão e responder. Muitas vezes as questões elas vêm robustas de texto, de forma geral pesadas, mas quando se lê, quando se entende, quando se interpreta, fica bem bacana. E é esse o meu papel hoje aqui para trazer para vocês nesse conteúdo. Tá? Então, o que é mais visto é a parte de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o que mais tem caído nessa prova, na Resmut Ceará. Trouxe questões de 2022 e de 2021, para a gente já entendendo qual é o perfil da banca. É muito interessante trazer aqui também as referências gerais, de livros gerais, de conteúdos gerais, que já são conteúdos conhecidos por nós, dentistas, e aqui não pode deixar de falar dessas referências. O edital, ele não traz, de fato, um livro específico, livros específicos. Mas aqui a gente do curso MS traz para você esse levantamento de acordo com o que a gente observa, do que mais cai, do que eu observo dentro desse conteúdo de cirurgia bucomaxilofacial. Não pode esquecer desses dois livros bases, o livro do Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, que é o autor do Miloro, Michael Miloro. Deixa eu colocar aqui. Então, esse daqui é um livro muito de referência, boa. E o Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporâneo, que é o Peterson, que é a sexta edição, temos a sexta edição e a terceira edição do Miloro. Então, são dois livros que vêm com muito conteúdo, tá? A gente vem com esse preparo, o nosso preparatório da Resmut Ceará vem embasado nesses livros, em conteúdo principalmente desses livros. No entanto, existem áreas conexas, que também vai ser necessário ter o conhecimento, que é a parte base de diagnóstico, tanto com a parte de imaginologia. A gente acaba observando bastante conteúdos aqui do White Paroá, que é o Radiologia Oral, Princípios e Interpretação. E não pode deixar de fora o Neville, o Patologia Oral e Maxilofacial. Então são dois livros conexos que vêm atrelado também ao conteúdo da cirurgia. Então é interessante de também ter. A gente observa que esses livros são muito robustos, são livros que trazem bastante conteúdo, e aqui o nosso papel da nossa equipe é literalmente buscar e filtrar todos esses conteúdos e trazer de forma mais direcionada para vocês, e vocês conseguirem agilizar o tempo de estudo aplicado na prova residência, na Resmut Ceará. Outro livro também, mais três, que também vem como com assuntos conexos, é a parte de anatomia aplicada, que é o MUR. Ele é bastante interessante e didático e a gente acaba tirando também conteúdos deles para trazer aqui para vocês na parte de anatomia aplicada. Pelo perfil da banca, as questões, elas trazem questões que são
questões mais aplicadas clinicamente, em situações de traumas, então que requer o conhecimento de anatomia. Estudar uma anatomia aplicada é bem mais interessante, né? De forma mais dinâmica. E a parte de farmacologia, não dá para se falar de anestesia, por exemplo, sem falar do Malamed. No entanto, o Malamed é um livro robusto, tem bastante detalhe e o nosso papel é trazer o principal conteúdo dele, né? Para trazer aqui para o nosso preparatório. E o Terapêutica Medicamentosa em Odontologia é um livro, né, do Eduardo Andrade, um professor da Unicamp, e ele é bastante didático, é bastante direcionado, então é interessante também de se ter dessa robustez de conteúdo. Então aqui são livros interessantes, né, 7 livros que fazem parte aqui da minha produção de conteúdo, da busca desses conteúdos e para deixar claro aqui para que você entenda que realmente é um conteúdo embasado em autores renomados que nós temos dentro da ciência odontológica. Vamos aqui então para questões, né? Para o que importa, para o que interessa, como resolver essas questões. Vamos aqui para as questões da residência ResMulti Ceará. Eu trouxe questões de 2022 e 2021. Então são questões que, a princípio, né, eu vou mostrar aqui para vocês nessa tarde essas questões, né, nesse momento de fato aqui essas questões, nesse encontro, vou trazer situações clínicas, né, aplicadas, que basicamente é assim o perfil da banca, né, trazer questões aplicadas a esse conteúdo e de forma que facilite o nosso processo de interpretação. A ideia da questão é a gente saber interpretar e entender o que ela quer. Então, às vezes, a questão ela vem com um texto muito grande, que a princípio cansa o leitor, mas às vezes é uma palavra-chave ali que entrega qual é o interesse da questão, qual é o objetivo da questão, e é justamente isso que a gente vai fazer aqui nesse encontro. Tá? Outro ponto interessante também, né, são questões que a gente está fazendo o preparatório da residência, né, esse curso preparatório embasado principalmente nessas questões, e eu vou identificando aqui nas questões para vocês, de acordo com o edital, o que pode, né, na verdade, o que o edital está pedindo. Então, às vezes tem ali uma questão que se encaixa no edital, lá nos princípios de fixação óssea. Tem outra questão que se encaixa na imaginologia, no diagnóstico por imagem, e assim por diante. Então vamos lá entender aqui o que trouxe essa questão de 2022, né, da ResMulti 2022. Vamos aqui para o início da questão, né, o que ela está pedindo. Paciente de 25 anos de idade, sexo feminino, procurou atendimento em unidade hospitalar, aí até aqui, né? Tá na procura. E a queixa, dor aguda na articulação temporomandibular do lado direito, né? Então, a articulação direita. Quadro compatível com deslocamento anterior do disco articular sem redução. A gente tem que gravar já, pegar essa parte da questão que é um ponto específico. Então, a questão ela já está trazendo para a gente, leitor, né? O diagnóstico. Então, é um paciente com deslocamento anterior de disco articular sem redução. Próximo passo, né, ele vai descrever agora o exame clínico. Durante a anamnese, relatou estar, já fazia algum tempo, né, em tratamento clínico. Então, é uma paciente que já a gente observa no exame clínico que ela, né, no relato dela, ela já fazia um tratamento clínico para a mesma condição que trouxe ela, né, que levou ela para o atendimento na unidade hospitalar, sem obter êxito na sua resolução. Então, daí a gente já tira que precisa intervir com uma terapêutica mais aplicada. Diante das tentativas clínicas frustradas, qual das opções cirúrgicas abaixo seria a mais indicada, já falo aqui das opções cirúrgicas, a mais indicada para a resolução do quadro? Então, o que entendemos aqui? É uma paciente com deslocamento anterior do disco articular sem redução.
E o paciente já buscou o atendimento clínico e não teve sucesso. E aí a pergunta, o comando da questão é, diante dessas tentativas já frustradas, qual a opção cirúrgica? Então aqui são opções cirúrgicas de resolução. Então, o que a gente tem que entender? Artrocentese, condilotomia, substituição total da articulação e artroscopia. Se faz uma pergunta, as 4 situações são situações cirúrgicas? Daí a gente já vai pensar, não, a artrocentese, ela não é já de cara uma alternativa cirúrgica. E de fato, em si, pode-se entender que ela é uma lavagem da região, né, articular, com a tentativa de desinserção daquelas estruturas, na verdade, de melhoria na fibrose que possa vir a ter nos tecidos moles que envolvem essa articulação. Né? Então, essa é uma ideia de artrocentese. Na verdade, pode-se entender que não seria um procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, a artrocentese a gente já entende assim como algo não cirúrgico e algo menos invasivo. Então, já fica aí esse levantamento, esse questionamento. Mas será que seria artrocentese? Vamos pensar nas outras. Condilotomia da articulação. Uma condilotomia é uma alternativa cirúrgica já para remoção do côndilo. Será que quando a gente entende aqui que tem um deslocamento anterior do disco, a gente vai tratar com o procedimento de remoção de osso? Não, né? Seria demais. Substituição total da articulação? Também demais. Porque na mesma linha de raciocínio. Então, é algo que está envolvendo uma estrutura de tecido mole, o disco articular, que está com deslocamento para a região anterior. Então, não tem o porquê a gente trabalhar e na perspectiva né, de terapêutica invasiva com a remoção de côndilo ou com a substituição de uma articulação completa. Então, é demais. Então, a gente daria, assim, também por esse caminho, ainda pensaria artrocentese ou a artroscopia? Mas o que de fato é a artroscopia e a artrocentese? A artrocentese é, de fato, esse procedimento de lavagem, né, dentro da articulação temporomandibular, na ideia de deixar a região menos impactada, né, com as estruturas mais fluidas possíveis para ver o movimento dos ossos, né, da articulação. Já a artroscopia é como a endoscopia, semelhante. Né? Existem peças, né, robóticas, pode-se falar assim também, ou, né, de forma, né, são peças, aparelhos que vão auxiliar na entrada dessa articulação e por uma vídeo, né, o cirurgião bucomaxilofacial consegue ter a visão interna de dentro da articulação temporomandibular. Semelhante a uma endoscopia, se faz uma artroscopia. Então entra com cânulas que tem na sua extremidade câmeras que levam essa imagem para o cirurgião, né, bucomaxilofacial, consegue observar de fato como realizar o reposicionamento. Então a questão, quando se tem esse conhecimento, ela se torna simples. Então fica claro que a alternativa mais indicada como opção cirúrgica para essa situação é a artroscopia da articulação, né, da ATM, com o reposicionamento do disco e a sutura no local correto. Então isso tudo dá para se realizar com o procedimento de artroscopia. E é essa a nossa questão, o item correto. Vamos lá para mais uma questão. Aqui também da RESMUT 2022. Um paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, procurou atendimento após queda da própria altura, queixando-se de dor e dificuldade de abrir a boca. Então o paciente aí já está com a gente consegue ter esses dados clínicos. Pela anamnese e pelo exame físico, a gente consegue ter esses dados clínicos. Tá? Tem também, a questão traz também uma imagem radiográfica, né? Uma radiografia panorâmica que mostra fratura bilateral da mandíbula.
a qual apresentava extrema reabsorção óssea. Então, o que a gente entende? Deixei aqui em azul um resumo rápido. Olhando para essa panorâmica, o que nós observamos? Fraturas bilaterais, né, essas linhas de fraturas, e a mandíbula é uma mandíbula sem dentes, é uma mandíbula edêntula e ao mesmo tempo atrófica. Então o paciente tem aqui 60 anos de idade. Então já passou bastante tempo ali, né, sem com a falta dos dentes. Então 60 anos de idade, a gente não tem aqui a informação de quanto tempo ele perdeu os dentes, mas pela radiografia a gente consegue ver que faz muito tempo. Então a mandíbula está atrófica e houve essa fratura. Então essa é a forma geral da questão e vamos observar aqui qual é o comando da questão. O comando da questão considerando o caso descrito, assinale o item correto, né, acerca de princípios de fixação óssea. Esse conteúdo aqui de fixação óssea a gente também tem no nosso módulo, né, no módulo de cirurgia bucomaxilofacial, no ponto específico de fixação óssea. Então a gente vai conversar sobre esses sistemas, né, quais são esses sistemas, a diferença dos sistemas 1.5, 2.0, 2.4, que são sistemas de fixação óssea. E aí vamos aqui entender, né, qual é essa questão. Item A. No tratamento cirúrgico do paciente, pode ser utilizada a placa de reconstrução do sistema 2.4 do sistema LOCK, além de considerar a necessidade de enxertia óssea. O que a gente entende aqui, né, com essa questão? No tratamento cirúrgico, o paciente vai ser utilizado uma placa de reconstrução sistema 2.4. Lá no nosso módulo a gente fala sobre esses três sistemas. Existe o sistema, até já falando aqui no item D, 1.5. Existe um sistema 1.5 de placas, né? Existe um sistema 2.0, existe um sistema 2.4. Então, nesse aparato de fixação óssea, para situações de... Aqui o conhecimento que a gente tem que ter, né, são traumas, pacientes traumatizados por acidentes automobilísticos ou acidentes, né, no caso aqui da própria altura, situações de reabilitação, né, após remoção de tumores, de lesões extensas. Então, como que a gente vai lidar com o processo de redução de fraturas, né, de aproximação dessas estruturas ósseas? Aí vem todo esse conhecimento da fixação óssea. Então, existem esses sistemas de mini placas, microplacas e as placas mais rígidas também. Então, entende-se que dentro desse sistema, de forma geral, né, o sistema 2.4 é um sistema mais rígido. E o sistema LOCK é um sistema que ele prende o parafuso numa posição em que deixa a placa mais fixa. Então, esse é o que a gente tem que levar em consideração, esse conhecimento, essas informações para ter o entendimento da questão. Então, se eu tenho ali, no exame clínico e radiográfico, um paciente que requer de uma fixação mais rígida porque tem uma mandíbula atrófica, se eu não entrar com uma fixação mais rígida, corre o risco de ter uma segunda fratura, né, ou então não ter o reparo propriamente dito que a gente precisa, até porque entendendo de reparo ósseo, precisa ter os dois cotos ósseos bem imobilizados para haver de fato, né, a remodelação óssea e o reparo ósseo. Então a gente precisa ter um sistema bem rígido. Então aqui eu já pensaria nesse item A como, né, a questão correta da nossa, né, o item correto da nossa questão. Aí aqui ele ainda termina, além de considerar a necessidade de enxertia óssea, também porque é uma mandíbula atrófica. Então, essa questão, de cara, a gente já vê aqui que ela tem todo o perfil para ser um item correto, né, dessa questão. Mas vamos seguir aqui. Nesse perfil de fratura, o profissional opta pelo princípio de carga dividida. Que essa carga dividida também tem outro conhecimento que a gente precisa ter, que são os sistemas que a gente divide em fixações ósseas load share ou sharing, que já significa de uma carga compartilhada, né, ou carga dividida. Existe também o outro sistema que é mais fixa, né,
que essa é a load sharing ou a load bearing, que também a gente vai falar no nosso módulo de fixação óssea, né? Nesses dois tipos de sistemas. Então aqui ele está falando, a gente pensa, será que em uma fratura que requer mais fixação, eu vou colocar um princípio de carga dividida? A carga dividida, ela não é tão fixa, né? Então ela tá aqui, a questão está falando que essa seria uma justificativa para aproveitar o bom contato ósseo entre os cotos fraturados durante a redução aberta dos fragmentos. Então, o que inviabiliza essa questão é justamente por ela trazer que o ideal aqui seria utilizar essa metodologia de carga dividida da load sharing, que não é o caso, tá? Não é um perfil para esse tipo de alternativa de fixação óssea, né? Não é o perfil de fratura que a gente conseguiria utilizar esse perfil. Item C. Então já vamos aqui, né? Cancelar, esquece o item B, vamos para o C. A redução fechada com auxílio de cerclagem circunmandibular deve ser considerada com a redução da dimensão vertical do paciente, apoiando-se a sínfise mandibular diretamente na região anterior da maxila. Então aqui seria um bloqueio, né, maxilomandibular, e aí seria só com a cerclagem, né, de círculo mandibular. Não seria tão interessante porque também a gente quer uma fixação mais rígida. Então também vamos esquecer esse item C, né? E o item D, vamos lá entender, ó, o profissional pode utilizar de sistemas de pequena resistência, é o que a gente quer, como placas e parafusos do sistema 1.5, já que o perfil de fratura de mandíbulas atróficas não sofre comprometimento vascular em sua morfologia. Então é justamente o contrário, né? A gente quer uma vascularização muito maior, a gente quer um sistema que seja também de grande resistência, que não é, no caso aqui de 1.5, não é a indicação, e que também esse sistema LOC vai ajudar, como é o item A diz, o sistema 2.4 do sistema LOC. Então vai ajudar tanto na questão então o item certo aqui é o A, né? Então esse sistema LOC do sistema 2.4 tanto vai ajudar na questão de fixação bem rígida, que precisa para o caso, como também da vascularização da região, por ser uma mandíbula de atrofia, já que apresenta essa característica. Então, nossa questão correta é a questão A, né? Então, o item A é o nosso item correto da questão. Próxima questão, vamos lá entender. Agora essa questão vai trazer um pouco mais de diagnóstico. A deposição de desordenada de sais de cálcio em tecidos moles é conhecida como calcificação heterotópica, o que significa que é uma calcificação que não deveria acontecer naquele local. Tá bom, até aí vamos seguir. Uma condição relativamente frequente nos exames odontológicos, que é visto por imagem. Aí conta aqui a história do paciente, né? Paciente do sexo feminino compareceu a um serviço de pronto atendimento com quadro de dor facial, coriza, epistaxe e sinusite. Então o paciente estava com sangramento, né? Que é epistaxe, estava com sangramento pelo nariz, estava com características de sinusite, né? Da região da face, então do seio maxilar. Aqui entra nos assuntos de alterações de seios maxilares, também de exames por imagem. A gente também já tem esse módulo, né, que já está gravado, inclusive, que são módulos de diagnóstico por imagem, quando a gente fala de todos os exames radiográficos, de ressonância magnética, também de ultrassonografia, de tomografia computadorizada, e também da medicina nuclear, né? Então, com a parte dos aspectos de exames ósseos. Então, tudo isso já está gravado e a gente traz aqui uma das questões que também é desse assunto lá de diagnóstico por imagem. Então, aqui o que fala? Ao exame tomográfico de feixe cônico, observou-se uma massa com hiperdensidade homogênea situada dentro do seio maxilar. Quando a gente tem essa informação de uma tomografia, é o que seria semelhante lá ao que a gente está acostumado no mundo da odontologia
com as radiografias, que seria o equivalente a uma radiopacidade. Então, seria uma hiperdensidade homogênea quando a gente fala na interpretação de exames de tomografia. Então, ela fala mais aqui a questão, né, que essa hiperdensidade apresenta bordas irregulares, acompanhada por espessamento de membrana sinusal, fluido e pólipos. Então, diante desse quadro, qual o provável diagnóstico tomográfico, considerando-se essas opções que estão abaixo? Essa questão se torna simples por qual motivo? Entender que todas essas 4 opções aqui são opções de calcificações heterotópicas. As 4 são. Mas onde que são? A localização. Então, tudo que termina aqui com ólito, ó, ólito, ólito, ólito e ólito. Então, é o que significa que é uma calcificação heterotópica. Mas o rinólito é onde? Nariz. É a nossa questão? Não. Cialólito, glândulas, né? Glândulas salivares. É o caso aqui? Não, porque a gente já está vendo que é dentro do seio maxilar. Então, quais são as palavras-chave aqui? Colocar em azul. Calcificação heterotópica no seio maxilar. O que significa isso? Essa é essa questão. Questão simples, não dá para perder essa questão por falta desse conhecimento. Vamos lá seguir. Antrólito. O antrólito, a parte antral, a palavra antral já significa região também de seio maxilar. Então aqui a gente já vem, ó, como questão correta, né, antrólito, que é justamente de seio maxilar. E o flebólito vem de vasos sanguíneos. Então aqui, ó, dos vasos sanguíneos, né, vasos. Então fica simples entender que a nossa questão correta é o item C, o antrólito. Tá? Diante desse quadro, qual o provável diagnóstico tomográfico, considerando-se as opções abaixo. Então, uma questão simples de entender, mas que pode pegar muita gente que não conhece dos termos, que não conhece da tomografia, do termo, o que é hiperdensidade homogênea, que significa semelhante a ser o termo que a gente utiliza na radiografia, com a radiopacidade, né, como se fosse algo radiopaco. Então, é isso que tem que levar em consideração, tá? Simples de entender, fácil, se torna super fácil quando se tem esse ponto de vista. Próxima questão. Questão também de diagnóstico, né? Tem caído também essas questões de diagnóstico. Para o correto diagnóstico e planejamento da remoção de dentes inclusos, o profissional pode utilizar diferentes técnicas radiográficas para localização. Também conteúdo a respeito de técnicas de localização. Lá, o edital pede, né, esse conteúdo, está dentro do diagnóstico de imagem, também dentro desse conteúdo mais cobrado, que são conteúdos relacionados à cirurgia bucomaxilofacial. Então, aqui ela é um caso para remoção cirúrgica desse dente, né, para o planejamento de remoção de dentes inclusos, mas que a gente precisa ter o conhecimento de imaginologia, com as técnicas radiográficas. Então, é isso que vai vir muitas questões, né? Uma questão de cirurgia que precisa conhecer de imaginologia. Uma questão de cirurgia que precisa conhecer de estomatologia e patologia, né? Com a questão da terapêutica de lesões. Então, é muito por esse caminho que a gente observa o perfil da banca Resmut, né? nas últimas provas que a gente tem, né, para avaliar, para estudar. Então vamos entender aqui o que se pede. Temos duas tomadas radiográficas na região, duas periapicais. Beleza, a gente está conseguindo observar aqui que nessa primeira, né, o dente ele está numa localização, nesse aqui no caso é o dente 23, né, o canino que está incluso. E aqui nessa outra radiografia ele parece que modificou. Mas vamos entender qual é o comando da questão. Assinale a alternativa correta que contém, respectivamente, a técnica radiográfica e a localização do dente 23. O que a questão pede? Qual foi a técnica de localização radiográfica utilizada e qual também a localização do dente 23? Uma questão que quando a gente olha, que tem o conhecimento da aula de localização radiográfica, técnicas de localização, se torna simples. Então aqui, onde que a gente vai ter esse conhecimento?
técnicas de localização, que é o conteúdo que está gravado lá no diagnóstico por imagem, tá? Já temos esse conteúdo para disponibilizar, quem for fazer o curso conosco, né, com a gente, curso MS. Então, vai ter já esse conhecimento, essa aula pronta, já gravada no módulo de diagnóstico por imagem. Então, o que a gente tem aqui que lembrar? Qual a técnica empregada de localização? Então, aqui, técnica de Parma, Clark, Donovan ou Milley-Winter. A técnica de Parma é aquela que localiza o dente de acordo com a direção dele, né, com o longo eixo dele. Geralmente a gente utiliza essa técnica de Parma para os dentes inferiores, né, para os molares inferiores. É o caso do dente 23? Não. Então a gente já esquece aqui e nem vai procurar a localização palatina. Não tem como a gente utilizar a técnica de Parma para conhecer, para entender a localização desse dente 23. Então esquece ela. Técnica de Clark. Vamos ainda só nas técnicas, né? Técnica de Clark. A técnica de Clark é aquela que faz as duas tomadas radiográficas para encontrar, quando a gente muda o foco, né, o cabeçote, a incidência de radiação, para a gente entender para qual, né, localização o dente está indo. Se o dente acompanha o cabeçote, se o dente vai no sentido contrário do cabeçote. Isso a gente tem seguindo o efeito de paralaxe, né? É embasada nesse efeito, essa técnica de Clark, é justamente para conhecer, entender se esse dente está mais próximo do ponto focal ou mais distante. Quando ele está mais próximo, ele vai para o sentido contrário da localização, da direção do cabeçote. Quando ele está mais distante, ele acompanha o cabeçote. Então é basicamente isso que a gente tem que entender com a técnica de Clark. Só para observar assim, eu já pensaria de cara que seria a técnica de Clark. E aqui a questão se torna fácil em que sentido? Se você conhece qual é a técnica utilizada, já responde a questão. Não precisa nem saber a aplicabilidade em si, mas de fato, né, para a gente ter o conhecimento mais robusto, tem que estudar também. Mas aqui só com o conhecimento da indicação da técnica a gente já conseguiria responder. Porque de fato é a técnica de Clark. Já já eu mostro porque é a localização palatina. E aí eu vou falar ainda sobre, né, então já deixar aqui a questão certa, a técnica de Clark. Sobre a técnica de Donovan e Milley-Winter. A de Donovan é aquela que faz duas tomadas radiográficas, também para a região de molar, né, inferior. Só que a Donovan é aquela em que o paciente ele vai ficar com a angulação, vai colocar um segundo filme radiográfico na região oclusal e faz uma angulação junto com o ramo ascendente da mandíbula. Assim a gente é uma forma de encontrar também o terceiro molar. Então faz uma radiografia convencional ortorradial periapical da região associada a uma oclusal com essa modificação. Então o paciente fica de boca aberta, posiciona o filme com o dedo e faz uma segunda tomada radiográfica de forma oclusal, ela inclinada, seguindo o ramo ascendente. Essa seria a técnica de Donovan, que não se aplica aqui numa situação de maxila anterior. Então vamos aqui esquecer ela. Técnica de Milley-Winter, semelhante à de Donovan, porém a oclusal ela não tem essa inclinação para seguir o ramo ascendente da maxila. Ela só coloca em cima da face oclusal do dente e o paciente mordendo mesmo consegue posicionar o filme radiográfico e faz uma segunda tomada radiográfica oclusal localizada. Também não se aplica, tá? E por que então a gente já observa aqui que a localização palatina, técnica de Clark, né, o item correto, técnica de Clark, localização palatina. Vamos aqui voltar de fato para entender. A gente fez uma ortorradial aqui, ó, e uma segunda que nesse caso dessa segunda, ela foi para a região mais esquerda. Quando ela foi mais para a região esquerda, o dente deu a tendência aqui de ir para o sentido contrário. Então, é um dente que está mais próximo do cabeçote. Então, na verdade, mais próximo não, mais distante. Porque quando a gente olha aqui, ó, vê? Quando a gente faz na verdade, deixa eu só voltar aqui, só para mostrar de fato a interpretação, apagar tudo.
Vamos aqui só para deixar mais claro ainda, para não gerar dúvidas. Nós temos uma ortorradial e uma segunda, que se a gente observa aqui, ó, aqui é um dente, né, no caso o 11, e aqui o dente 21. Aqui é o dente 21 e aqui o dente 22. Então, de fato, o cabeçote veio para cá, né, para a região esquerda. E aí eu tinha comentado que ele tinha ido para o sentido contrário. Foi justamente, vamos explicar isso daqui, que na verdade, se a gente for observar que o dente, ele acompanhou aqui o cabeçote. Por quê? Porque eu tenho esse dente aqui, esse premolar, tá? Que nessa primeira radiografia, a gente observa aqui que parece que ele está mais distante. Já nessa segunda radiografia, essa aproximação foi maior. Então é isso que pode parecer pegadinha para a gente na hora de resolver a questão, mas não caiam nessa pegadinha, tá? Então, provavelmente aqui a gente observa que é um dente que acompanhou o trajeto do cabeçote. Quando acompanha o trajeto do cabeçote, o dente está mais distante. Então, isso é o que mostra que realmente ele está por palatino. Quando a gente leva o cabeçote para um lado e o dente vai para o sentido contrário, esse dente está mais próximo do cabeçote. Então, ele está por vestibular. Então, é assim que a gente interpreta, de fato, que é a localização palatina. Tá? Mas, reforçando, essa questão não precisava ter esse conhecimento. A gente já ia conseguir responder sabendo a técnica de Clark em si. Certo? Vamos lá para mais uma questão. Uma paciente de 35 anos de idade necessita ser submetida à biópsia. Aí já vai, volta de novo para assuntos também de cirurgia bucomaxilofacial. E aí ela precisa de uma biópsia do tipo excisional. E a lesão, radiograficamente, a gente observa aqui, tem um aspecto cístico localizado na região anterior de maxila. Vamos lá ver aqui o que se dá. Marque o item que contém a melhor estratégia anestésica. Então, aqui a gente precisa conhecer de anestesia para o procedimento em questão. Qual seria, então, a anestesia para essa região aqui, região anterior de maxila? Então, é aqui onde a gente responde. Um bloqueio infraorbitário e nasopalatino? Será? Vamos ler mais as outras. Bloqueio regional do nervo maxilar. A gente nem fala de nervo maxilar em si, precisa falar de qual o ramo do nervo maxilar, e não de forma geral assim. Então já esquece essas duas aqui. Bloqueio do nervo infraorbitário e infiltração na mucosa palatina da região de premolares. Então a gente pode bloquear aqui justamente com esse item aqui, o item A, que é justamente o nervo infraorbitário e o naso palatino. Tá? Então é a nossa questão correta. Lembrando que o infraorbitário vai fazer anestesia de toda essa região anterior, o nervo alveolar superior anterior e nervo alveolar superior médio, e o naso palatino vai bloquear a região de canino a canino, tá? Então, a gente consegue ter essa resposta dessa forma aqui, tá? Sabendo que a região da lesão está na região anterior, tá bom? Então, é assim que a gente vai pensar na hora de fazer a resolução. Vamos para agora questões de 2021, tá? Trouxe também questões de 2021. Paciente do sexo feminino, 19 anos de idade, apresentou ao serviço, veja que essa questão é enorme. Vamos já acelerar aqui, ó. Queixando-se de aumento de volume intraoral indolor, ao exame clínico visto um abalamento na região vestibular de maxila direita, há um recobrimento com mucosa de aspecto normal. Radiografia panorâmica, o que mostra? Evidencia o quê? Lesão radiolúcida, pericoronal, bem definida. Então, já mostra que tem uma lesão. Circundada por um halo radiopaco. É isso? Envolvendo primeiro premolar superior direito, qual encontrava-se completamente incluso. Então, é um premolar superior direito, então o dente 14, e ele está totalmente incluso. Então, se ele está totalmente incluso, o que está segurando esse dente? Uma lesão. Aqui ele já mostra a histopatologia. Aí tem que conhecer da histopatologia para entender qual é a resposta aqui da questão. O que diz essa histopatologia? No interior dessa imagem, era possível... outra coisa, ele está mostrando ainda características radiográficas e depois a microscopia, a análise patológica.
Então, a radiografia no interior dessa imagem apresentava múltiplas calcificações com aparência flocos de neve. Então, lembra lá das lesões que apresentam isso. Após a biópsia incisional e a análise histopatológica mostrou neoplasia benigna odontogênica. Ótimo. Então, isso a gente já vai pensar. Na neoplasia benigna odontogênica, eu preciso de um tratamento muito agressivo? Não. Então, ressecção marginal, esquece. Já esquece o item B e o item C. O que mais está falando? Ó? Microscopicamente, apresentava células epiteliais fusiformes, dispostas, ora, em lençóis e cordões, exibindo estruturas semelhantes a rosetas ao redor de um espaço central contendo pequenas quantidades de material eosinofílico amiloide. Quem passou pelo Neville lembra que o que se fala de rosetas ao redor de espaço central, que lembra, né, que contém, na verdade, material eosinofílico amiloide, isso já é de cara a microscopia para o tumor odontogênico adenomatoide. E que tudo fez sentido aqui com a imagem radiográfica, né, de apresentar flocos de neve, atingidentes que são inclusos. Então a gente já pensa ali nele. E esse é uma lesão que o procedimento cirúrgico é remoção cirúrgica. Então aqui o que a pergunta pede? Dentre as opções abaixo, qual a abordagem cirúrgica mais apropriada para o caso? Enucleação da lesão. A gente não precisa fazer uma aplicação de solução de Carnoy. Por quê? Trouxe aqui até uma partezinha, um trechozinho do livro do Neville que ele fala, ó, o tumor odontogênico adenomatoide é benigno por completo. Devido à presença de sua cápsula, ele pode ser facilmente enucleado do osso. O comportamento agressivo não foi documentado e recidiva após enucleação, se ocorrer, é muito rara. Então aqui já é uma fala do Neville lá na parte de tratamento de lesões. Tá? Dessas lesões nesse caso aqui. Então, item A, o item correto. Vamos para mais uma questão aqui do nosso Resmute 21. Paciente de 17 anos de idade, sexo feminino, foi encaminhado ao serviço, né, para avaliação de lesão gengival com tempo de evolução indeterminado. Essa questão também a gente vai ver lá nos assuntos de estomatologia e de cirurgia bucomaxilofacial. Tanto a questão de tratamento como a questão de diagnóstico. Porque aqui a questão envolve esses dois pontos. Ao exame intraoral, a gente observa um nódulo céssio de 5 centímetros em seu maior comprimento. Aí ele está exclusivamente na gengiva maxilar. Beleza, tá bem localizado. Tá? Coloração rosa e não ulcerada. Microscopicamente, o que apresentou? Fibroblastos associados à formação de material mineralizado. Aqui a gente já vai esquecer. Então já vai pensar que é algo sementoide, é algo produzindo osso. Aí, ó, áreas contendo osso, material sementoide e calcificações distróficas. Não apresenta ilhas de epitélio odontogênico. Ótimo. Então aqui o que a gente pensa? É um granuloma piogênico, tumor de células granulares, lesão periférica de células gigantes, nenhuma das três. Porque tudo se mostra que são fibroblastos. Aqui a questãozinha, ó, que a gente vai pegar no pulo do gato é fibroblastos com formação de material mineralizado, que é justamente o fibroma ossificante periférico, certo? Então aqui é justamente o fibroma ossificante periférico, tá? Então o item correto é item D. E o tratamento é excisão cirúrgica local. Então bem tranquilo. Tá? Acabei colocando aqui já evidenciando para vocês, né? Mas foi só ajuste de slide. E aí trouxe também um trechinho do Neville, né? Da nossa base aí de lesões. O que o Neville diz? Ó? Os fibromas odontogênicos normalmente são tratados por enucleação. Vou colocar aqui em vermelho. Por enucleação e curetagem vigorosa. O tumor não apresenta uma cápsula definitiva, mas apesar disso, ele tem um potencial de crescimento limitado, principalmente na região anterior dos ossos gnáticos. Algumas recidivas foram documentadas, mas o prognóstico ele é muito bom. Então faz total sentido a gente escolher aqui o item D como fibroma ossificante periférico. Próxima questão. Os traçados cefalométricos, que já cai para a parte lá de cirurgia ortognática, com diagnóstico para cirurgia ortognática. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que vai se tornar muito simples. Vamos aqui ler ela.
Os traçados cefalométricos exigem o conhecimento de pontos de referência anatômicos e planos cefalométricos específicos, né? Aí já entra para a cefalometria. Nesse contexto, durante a análise cefalométrica de um paciente classe 3, né, candidata à cirurgia ortognática, foi utilizado como referência plano horizontal de Frankfurt. Aqui eu peguei tal qual como estava na questão. Às vezes pode ser algum errinho de digitação, mas geralmente a gente coloca Frankfurt, né, que é o termo correto. Tá? Para traçar esse plano, o cirurgião bucomaxilofacial deverá traçar uma linha entre quais pontos craniométricos. Então aqui é pensar na questão do que se trata esse plano horizontal de Frankfurt, que não tem muito para correr, é de fato lembrar de onde se dá. Então vamos lá, a primeira questão. Ponto localizado na linha média, tanto da raiz nasal como sutura nasofrontal, já erra daí. Ponto mais inferior e posterior do osso occipital, tudo errado, não é aí. Vamos para o item B. Ponto mais superior da margem superior do meato acústico cutâneo externo. Show. Ponto mais inferior na margem inferior da órbita. É esse aqui, ó, o item correto. E o que vai confundir a questão? Qual é a que vai confundir? Ponto mais inferior da margem superior do meato acústico cutâneo externo. E o ponto localizado na espinha nasal anterior, já não é esse, né? Então a gente conseguiria errar aqui essa parte inicial, ó, o ponto mais inferior da margem superior do meato acústico cutâneo externo. Então já também não é o item D. E o item C, ponto localizado na linha média, também não é, gente. Tanto da raiz nasal como sutura frontonasal. Então, o item correto aqui, o item B, né? O ponto mais superior da margem superior do meato acústico externo. Eu vou mostrar isso numa figura para gravar, tá? Para vocês gravarem. E o ponto mais inferior da margem inferior da órbita. Olha aí o que significa dizer isso. A parte mais superior, aqui, ó, do meato acústico externo. Então, essa margem aqui superior, ó. A gente vê aqui semelhante ao tragus, região mais superior dele. E na região anterior, a margem inferior. O que pode causar confusão aqui nessa questão é porque uma hora ele vai falar, né, do meato acústico externo, é a parte superior, é a margem superior. E na parte da órbita é a margem inferior. Então pode confundir isso, a banca vai super andar por esse caminho aqui e fazer uma questão que é fácil de errar. Vamos para mais uma questão. Transtornos da articulação temporomandibular, né, incluem todos os desvios de normalidade que interferem com a forma ou função da ATM. Esses distúrbios incluem desenvolvimento de anormalidades que podem resultar uma forma anormal de estruturas de tecidos ósseos ou moles da articulação. Então aqui a gente tem que conhecer a articulação. O que forma ela? Tecidos duros, que são os ossos, os tecidos moles, disco articular, né, os ligamentos. Nesse contexto, um cirurgião bucomaxilofacial, para avaliar adequadamente um possível deslocamento anterior do disco articular, necessitará solicitar um exame imaginológico. Qual exame? Aqui a gente já pensa que ele tem um possível deslocamento anterior do disco articular. A gente precisa de um exame que vá mostrar tecido mole, que vai mostrar o disco articular. Radiografia panorâmica não nos traz isso. A tomografia computadorizada não nos traz isso. Então, o que de cara a gente já tem a resposta? Ressonância nuclear magnética. Também é um assunto que a gente já tem no nosso curso para residência. Está gravado já, que é justamente ressonância nuclear magnética, item B. Para mais uma questão, para a gente falar aqui de mais uma questão. Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, procura um atendimento após ser encaminhado para extrair um terceiro molar inferior direito parcialmente impactado. Então aqui, ó, o molar inferior direito parcialmente impactado. O dente, no caso, 48. Então, o dente 48. Então, ele está parcialmente impactado. Durante a anamnese, o paciente relata ter sido encaminhado por um ortodontista que já classificou a sua extração como a de maior facilidade. Então, já está lá classificado como o dente mais fácil, dos inclusos, o mais fácil de ser removido. Aí a gente tem que lembrar. Aí aqui tem que lembrar
do aspecto de cirurgia de dentes inclusos, que também é um assunto que a gente vai abordar no nosso curso no nosso curso preparatório, no assunto de cirurgias para terceiros molares. Então, o que a gente tem aqui é a classificação de Winter, Pell e Gregory, que é uma classificação que mostra qual a posição do dente, além dessa posição, como está a relação com profundidade com o osso e relação com o ramo ascendente. Então, aqui, considerando que o dentista estava correto, né, que tinha sim uma localização de fácil remoção, qual seria a classificação mais provável do referido dente? Então, a gente já pensa, né, olhando assim, entre vertical e mesioangular. Qual a localização mais fácil? Mesioangular. Então, a gente já vai eliminar aqui, ó, item A, item B. Vamos ficar entre item C e D. E dentre as posições, um A ou um B é mais fácil? Um A. Então, aqui a gente já fecha a nossa questãozinha. Essa questão aqui, ó, mesioangular, posição 1A. Então, é um dente que se eu pego aqui a mandíbula do paciente, né? Um desenho aqui rapidinho da mandíbula. E aí ele está dessa forma, o dente está mesioangulado. Então, a coroa está aqui e ele está deitado. É mesioangulado. A posição 1A. Eu ainda fiz muito profundo, mas ele deveria estar na posição 1A. Que posição é essa? Né? Que posição é essa? Ele está totalmente fora do ramo ascendente e na altura aqui do plano oclusal. Então, ele provavelmente estaria nesse sentido aqui, ó. Certo? Parcialmente rompido, né? Então, a gente pensa dessa forma. É o mesioangular, posição 1A. Certo? Então, onde estudar isso? Em classificação de cirurgias para terceiros molares, que é principalmente classificação de Winter, Pell e Gregory. Vamos lá para mais uma questão, última questão para a gente encerrar nesse momento, né, nossa live a respeito dos assuntos mais cobrados na residência da Reis Multi Ceará. Paciente do sexo masculino, 43 anos de idade, procura um atendimento queixando-se de um dente com a coroa parcialmente destruída por um processo carioso. O exame físico ratifica a necessidade da exodontia do dente 24. Radiografia periapical mostra coroa extensamente envolvida por cárie e presença de duas raízes cônicas. Em raízes cônicas, é um pré-molar, não é isso? Dente 24. Não tem dilaceração, ótimo. Partindo-se da ideia que o dentista decidiu extrair o dente por meio de fórceps, técnica primeira, não é? Que movimentos, forças seriam as mais adequadas? Esse assunto está dentro de biomecânica de cirurgia de técnicas utilizando fórceps. Então, a gente está lá no assunto de técnicas de remoção de dentes erupcionados. Então, aqui é um dente erupcionado, né? Não é um dente incluso. Mas o que a gente precisa saber? Biomecânica aplicada. Quais são as forças? Aqui para resolver a questão. Item A, B, C e D, as 4 já começam com a pressão apical. Corretíssima, não é? Sempre que a gente posiciona o fórceps, já começa com a pressão apical. Pressão apical, pressão apical. Então, quais os próximos movimentos? Movimento vestibular mais forte. Correto. Movimento palatino mais forte? Não. Vou então eliminar aqui, fazendo um traço com azul. Movimento vestibular mais forte? Correto também, ó. Vamos aqui acertar, correto. Correto, correto. Movimento palatino mais forte, a mesma forma, não. Eliminar. Próximo movimento, movimento palatino menos vigoroso, também correto. Então, isso a gente vê no item A, no item C. O item B e D, movimento vestibular menos vigoroso, que é justamente o que não quer. E aí a questão ficou entre o item A e o item C. O que vai dizer aqui? Por ser raízes, né? Por ser aqui, ó, duas raízes cônicas, mas não tem dilaceração. A gente vai rotacionar? Não vai rotacionar. Então aí mata a questão justamente que a próxima força é a força de tração,
certo? Então, a força de tração que a gente vai fazer. Então, pressão apical, movimento vestibular mais forte, movimento palatino menos vigoroso e a tração. Porque a gente vai evitar, aqui, nesse caso, força rotacional. Por qual motivo? Por conta das raízes. Então, questão correta, o item C. Pressão apical, né? Movimento vestibular mais forte, movimento palatino menos vigoroso e uma tração. Então, é essa a questão. Onde que a gente vai conhecer isso? Biomecânica aplicada para a cirurgia das técnicas primeiras. Beleza? É isso, pessoal. Né? Trouxe aqui 11 questões para a gente conversar a respeito do RESMUT 2024. São questões dos anos passados, né, de 2022, de 2023, de 2021. E a gente tem aqui esse levantamento dessas questões que tivemos nos 2 últimos anos. São questões que mostram o perfil da banca. E tudo isso a gente vai reforçar, como eu trouxe aqui nessa live, a gente vai reforçar mais ainda no nosso curso preparatório, né, que é o RESMUT 2024. Quem tiver interesse de adquirir, né, a nossa equipe está preparando, né, está em fase de preparação, aumentando a quantidade das aulas, deixando tudo bem preparado, de acordo totalmente com o edital. Né? Então, fique à vontade de buscar mais informações, de entrar em contato com a nossa equipe. E quem tiver interesse, clica aqui, aí tá já mostrando no clique aí, e busque mais informações e venha fazer parte aqui da nossa equipe Curso MS, né, que tem o objetivo de levar você à aprovação do RESMUT 2024. Então, até logo, agradeço a presença de vocês nessa live e até o nosso próximo encontro e também até os nossos encontros nos módulos específicos da residência. Abraço e até mais!